Em tempos de tantos escândalos que colocam em evidência a crise moral e ética em diversos setores da sociedade, olhar para trás e reconhecer as virtudes de homens e mulheres que marcaram positivamente a nossa história é um bom exercício para o resgate de valores esquecidos. E um desses bons exemplos vem de uma cidade aqui no interior de São Paulo. Confira um pouco mais sobre a trajetória do aviador João Ribeiro de Barros. Nós estamos em Jaú, região central do estado de São Paulo, a aproximadamente 300 quilômetros da capital. Aqui nessa praça, debaixo desse monumento, estão depositados os restos mortais de um dos maiores heróis da história desse país. Um exemplo de coragem, abnegação e persistência. E que não era militar e muito menos político ou um jogador de futebol. A identificação da cidade com seu mais ilustre representante histórico é visível em todos os lugares. E para entender o porquê de tamanho orgulho, vamos começar nossa visita pelo Museu Municipal da cidade, onde uma sala toda especial homenageia o comandante João Ribeiro de Barros. Quem nos recebe é o diretor do museu, Júlio César Poli. Júlio, por que a cidade de Jaú tem essa relação afetiva tão forte com a figura do comandante João Ribeiro de Barros? Bom, Fabiano, a história do comandante, assim, já é uma história dos pioneiros da própria cidade. O avô dele, o capitão José Ribeiro de Camargo, é um dos fundadores da cidade, né? Então, comprou e tomou posse de grande parte de terras, né? E as terras dessa família eram as mais planas da cidade. Jaú tem uma topografia muito ondulada, né? Aquelas terras não, eram mais retas, propiciava altas produções de café, né? Então a família foi muito abastada, rica, né? O pai do comandante João Ribeiro de Barros, o Sebastião, né? Era uma pessoa muito abastada, né? E muito ligada com as inovações, a tecnologia que estava acontecendo. Tanto que em 1915, é nas terras dele que pousa o primeiro avião que vem em Jaú, né? E o João Ribeiro estava presente, né? Dizem que é nessa ocasião que ele se encanta com o avião, né? Isso falando do João Ribeiro de Barros, um menino de 15 anos. Bom, e voltando então, para terminar essa pergunta, depois é o grande feito, né, dele que ele faz em 1927, com os próprios recursos e tudo mais, superando adversidades, como sabotagens e tudo mais, tramas, enfim, todo o enredo que conspira a favor de uma pessoa se torne herói. Então ele é considerado um herói jauense, a figura mais assim conhecida nacionalmente da cidade, né, entre outras personalidades da cidade, mas o João Ribeiro ele se sobressai pelo pioneirismo do voo, né, que ele fez em 1927, tornando-se o primeiro americano a fazer esse voo. Júlio, essa falta de visibilidade, né, ou essa relativa falta de visibilidade ao feito do João Ribeiro de Barros, não seria porque ele não obteve o apoio oficial do governo, né, ao contrário de outros aviadores de outras nacionalidades que conseguiram destaque, porque o governo apoiou, né? João Ribeiro de Barros fez disso uma iniciativa praticamente particular, custeando com os próprios recursos. Por que o governo brasileiro não apoiou essa iniciativa tão importante na época? Eles diziam, quando ele foi procurar esse apoio oficial, que se nenhum europeu havia conseguido, não seria um brasileiro que ia conseguir. Então era um menosprezo total a própria concepção de pátria, porque você não instiga as pessoas a serem patriotas, né? Você está minimizando, né? Nenhum europeu conseguiu fazer, você um brasileiro vai conseguir? Então ele saiu cabisbaixo, lógico, todos os outros países estavam dando apoios para seus pilotos e o João, ele queria logicamente um apoio oficial do governo, né? Mas longe de se ver derrotado nisso, ele viu a solução vendendo a parte da herança dele para os irmãos. Como eu disse anteriormente, a família dele era muito abastada. Apesar de terem uma prole grande de filhos, essa imensidão de terras compreende assim quase uma cidade, né?
ele vendeu essa parte da fortuna dele, aí ele vai para a Itália adquirir um avião, né? Ele fez os estudos, um avião, segundo ele, era propício para fazer essa travessia, era da fábrica da Maquette Savoia, né? Entrou em contato com os italianos para fazer essa compra. Os italianos propõem um teste para ele, vendo a mocidade dele, né? Ele contava então com 26 anos na época. Se ele era capaz de pilotar um avião, ele não só pilota, como fazem algumas acrobacias com o avião que ele lhes apresenta. Dizem que nessa hora os italianos, um cutucou o outro e falou: e agora, o que a gente faz? Já que os italianos também estavam interessados no Reid. Os italianos, né, vamos lembrar aí também, né, o contexto do Mussolini entrando no poder, querendo mostrar ao mundo o seu feito, né, a sua grandiosidade dos italianos. Então os italianos eram mais do que interessados em fazer, primeiro do que o próprio brasileiro, esse Reid. Então eles propõem a compra de um avião usado e que havia sido acidentado. Fabricado em 1926 pela empresa italiana Savoia Marchetti, o Jaú chamava-se originalmente de Alcione e pertenceu a um outro aviador, Casagrande, que tentou sem sucesso uma travessia, um raid antes de João. Ele sofre um acidente e então João adquire o avião avariado e começa todo o processo de restauração para deixá-lo em condições de fazer a tão sonhada travessia sobre o Atlântico. Então o João Ribeiro de Barros tem que comprar esse avião a peso de ouro e ainda reformá-lo, né? Então ele utiliza seus recursos que ele adquiriu aí nos cursos de mecânica, né, que ele fez, e ele trabalha toda então a aerodinâmica, trocando os botes, fazendo ele em formas mais arredondadas, enfim, o motor. E a equipe do João Ribeiro de Barros era apenas o Vasco Cinquini, um italiano, né, que morava no Brasil, que embarcou com ele junto na Itália para comprar o avião para ver. Nessa ocasião, ele chama o copiloto, aliás, o copiloto Arthur Cunha e o navegador Newton Braga. Newton Braga diz num livro que quando chega no Jaú, lá na Itália, e vê o que seria o Jaú, ele fica totalmente desapontado com o avião, né? Mas assim, em contrapartida, em oposição ao entusiasmo do João Ribeiro. Veja, olha o avião que nós conseguimos, nós vamos voar. E o Newton não queria, né, transmitir aquela sensação, nossa, é nisso que eu vou atravessar o Atlântico. Então é uma parte assim um pouco engraçada. Mas esse era o avião que eles pegaram na mão para trabalhar. Equipado com 2 motores de 500 HP cada um, a aeronave voava a aproximadamente 160 km por hora em velocidade de cruzeiro. Pesando 4.500 quilos, tem capacidade para 4 tripulantes, piloto, copiloto, navegador e um mecânico. E está totalmente restaurada e à disposição para visitação no Museu TAM, aqui em São Carlos, interior de São Paulo. Então, em 1926, na véspera dele partir, a primeira vez para o Reid, ele faz assim um erro, né, um crucial, que a gente vai dizer assim para a história, porque ele dormia no avião, né, ele trabalhava e dormia. Na véspera ele vai dormir no hotel, né? Então é a deixa, porque a gente vai saber depois o que acontece na história. Bom, amanhece o dia, João Ribeiro de Barros sai lá do porto de Gênova, né, ovacionado pela população italiana, bandeirinhas e tal, brasileiro, né? Não demora muito, ele já começa a perceber que o avião já não está rendendo e está caindo, o Vasco entra em desespero. João, o que está acontecendo? O avião está caindo, não está indo a gasolina. Então eles têm que fazer um pouso forçado em Alicante, né? Chegando lá, as autoridades espanholas o prendem, né? Porque ele não tem autorização e de onde veio aquele muchacho, né? Vamos assim dizer, né? Então ele é preso. Aí entra uma negociação, vamos dizer assim, com o governo do Brasil, só dizendo, não, ele está fazendo uma aventura aí, né? Deixa ele. E liberaram ele. Nesse momento eles descobrem, então, que o avião fora sabotado, né? Colocaram areia, terra, água e sabão na gasolina, né? Ele limpa, troca, tudo isso e continua seu destino, né? Seria o Reid de Gênova Santo Amaro.
Mas aí ele faz uma outra série de paradas ali já na própria Espanha, depois ele para finalmente em Porto Praia, Cabo Verde, naquela região. Ali não dá mais, o avião precisa ser totalmente, assim, na parte do motor, restaurado, porque a areia danificou a terra, né, as engrenagens. Então ele fica 6 meses ali, nesse período ali, fazendo a reforma. As peças vinham de navio, até da Itália lá, e com a equipe reduzida dele. Nesse período ele pega malária, né, ele contrai malária, ele tem uma indisposição com o seu copiloto Arthur Cunha, que o estava defamando na imprensa nacional, dizendo que a iniciativa do rei cabia a ele que era o piloto e tudo mais. Então dizem que o João Ribeiro sai até, né, nas vias de fato vai às vias de fato com o Arthur Cunha e manda ele embora. Então essa situação dele, né, assim, traído, sabotagem, doente, né? Então ele pega e escreve um telegrama para a mãe dele, né? Meio que jogando a toalha, né? Falando, olha, mãe, eu não estou conseguindo, não tenho mais força, acho que vocês têm razão, o Brasil aí tem razão. Porque no Brasil já estava também uma campanha dizendo, para com isso, deixa disso, vai morrer, você vai envergonhar a nação, entendeu? Então ele estava com todo esse peso, essa carga emocional. A mãe dele, a dona Margarida, longe de, né, assim, de acatar esse gosto, fala, não, filhinho, volta para casa. Ela escreve um telegrama que é uma verdadeira injeção de ânimo para o João Ribeiro. Aviador Barros. Meu filho, aplaudimos tua atitude. Não desmontes o aparelho. Providenciaremos a continuação do raid, custe o que custar. Paralisação do raid será fracasso. As asas do avião representam a bandeira brasileira. Dizes se queres piloto auxiliar. Abraços a Braga e Tinquini. E bênçãos de tua mãe, Margarida. Em 28 de abril de 1927, um ano depois do nascimento do sonho, vencidas dificuldades como a sabotagem, a falta de peças e principalmente a falta de apoio oficial do governo brasileiro, João Ribeiro de Barros e sua tripulação finalmente levantam voo a partir de Porto Praia, em Cabo Verde, e depois de 12 horas voando, de forma ininterrupta sobre o Atlântico, finalmente chegam a Fernando de Noronha. Esse é considerado a grande façanha dele, essa travessia de Cabo Verde a Fernando de Noronha, essa distância, sem escalas. Logo ali, já no Nordeste, ele começa a receber uma série de homenagens, né? Todo lugar, todo governador quer receber, toda associação, lojas maçônicas, porque ele era maçônico, segue comemorações, né? Ele chega em Jaú em agosto, né? Só em agosto ele chega em Jaú, tanta comemoração. Enfim, é o que a gente vê nas salas, fotos, né, desse momento histórico dele chegando na cidade, o calor da população, o entusiasmo, né, onde já se viu, né, assim, um feito na época seria mais ou menos como o do Marcos Pontes, aí, sendo o primeiro astronauta, né, brasileiro. Então, na época, isso foi muito chamativo, né? O Jaú vem cortando os seus anis, o Jaú, firma as glórias do Brasil. O Jaú vem cortando os seus anis, o Jaú, firma as glórias do Brasil. Santos Dumont é brasileiro. Para conhecer mais dessa história, vale a pena conhecer a sala dedicada ao aviador, mantida em caráter permanente no Museu Municipal de Jaú. E a aeronave, totalmente reformada, está em exposição no Museu TAM, na cidade de São Carlos. O Jaú vem cortando os seus anis, o Jaú, firma as glórias do Brasil. O Jaú vem cortando os seus anis, o Jaú, firma as glórias do Brasil. Barros, Negrão, Nilton, Tinquini, nossa gente se define. Chegamos ao final da 30ª edição do TV USP Informa. Nós agradecemos sua companhia e reforçamos o convite para que você também faça parte deste projeto. Curta, comente, compartilhe, envie suas críticas, sugestões e comentários através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no YouTube,
no Facebook e no Twitter. Nós nos vemos na próxima edição. Um abraço, tchau!